Olá turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, essa daqui vai ser a nossa aula sobre ligação covalente. Então, anteriormente nós vimos ligação iônica, fizemos exercícios e agora nós vamos então para o próximo tipo de ligação, beleza? Essa aula estará dividida em 2 vídeos, então você deve assistir o primeiro, anotar as informações mais importantes e em seguida partir para o segundo. Depois disso, não se esqueça de fazer a tarefa de casa que está descrita com as orientações dessa semana, beleza? Então vamos lá! Então galera, vamos lá! Vamos estudar a ligação covalente no livro de vocês, ela é a aula 16. Essas informações aqui nós já vimos lá na aula de ligação iônica, mas é importante a gente revisar, certo? A ligação iônica ela ocorre quando um metal está ligado a um ametal. Hoje o nosso foco é a ligação covalente, mais adiante estudaremos a ligação metálica. A ligação covalente ocorre quando átomos de ametais se ligam, ou ainda quando um ametal se liga ao hidrogênio, ou então quando os hidrogênios se ligam. Então, é assim que ocorre a ligação covalente. E aqui nós temos a distinção entre metais, ametais, aqui está o hidrogênio, e aqui no cantinho nós temos os gases nobres. É importante saber fazer essa distinção para poder identificar o tipo de ligação química que ocorre entre os elementos. Nós vamos ver aqui agora as características dos compostos covalentes e vamos compará-las com as características dos compostos iônicos que vimos previamente, beleza? Nós vimos que os compostos iônicos podem conduzir corrente elétrica em certas condições, quando eles estão em solução aquosa, dissolvidos em água, ou então quando estão fundidos, quando são derretidos. Já os compostos covalentes, em geral, não são bons condutores de corrente elétrica, eles são maus condutores, salvo algumas exceções. Por exemplo, o grafite é um bom condutor de corrente elétrica. Outra exceção que nós podemos citar são os ácidos, quando estão em meio aquoso, também conduzem bem corrente elétrica, beleza? Em geral, todos os outros compostos covalentes não serão condutores. Podemos citar aqui como exemplo plásticos, borracha, madeira, são compostos formados por ligações covalentes e são maus condutores de corrente elétrica, ok? Agora veja só, próxima informação. Os compostos covalentes possuem temperaturas de fusão e ebulição inferiores às dos compostos iônicos. Nós vimos que a temperatura de fusão dos compostos iônicos é muito alta, é difícil derretê-los. Já a temperatura de fusão e de ebulição dos compostos covalentes é mais baixa. Podemos citar aqui como exemplo a sacarose, que é o açúcar comum, o açúcar de mesa que você tem em casa. É fácil derreter o açúcar em uma panela no fogão, o que significa que sua temperatura de fusão é baixa, provando então que os compostos covalentes têm menores temperaturas de fusão que os compostos iônicos. Próxima característica. Existem compostos covalentes no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Isso é diferente dos compostos iônicos, que são todos sólidos, ok? Nós vimos que a principal característica da ligação iônica é a presença de cátions e ânions sofrendo atração um do outro. A carga positiva atrai a carga negativa. Já aqui nos compostos covalentes, a principal característica é o compartilhamento de elétrons e nós veremos mais adiante como é que acontece esse compartilhamento, beleza? Próximo tópico. Os compostos covalentes podem ser moleculares ou não. Nem todo composto covalente é formado por moléculas. Nós vamos ver que os compostos covalentes que não são formados por moléculas são chamados de sólidos covalentes. E aqui nós temos alguns exemplos. Veja só. O carbono é um ametal, o oxigênio também. A ligação entre ametais é covalente. Átomos de oxigênio que são ametais, ao se ligarem, formam ligações covalentes. Aqui nós temos o nitrogênio ligado ao hidrogênio. Ametal, hidrogênio, ligação covalente. E aí você pode perceber isso também nos outros exemplos, beleza? Nós temos aqui, ó, gás carbônico, gás oxigênio, amônia e HCl, são todos gases. A água é um líquido e a glicose, essa daqui, é um sólido a temperatura ambiente. Então, nós temos exemplos de compostos covalentes nos 3 estados físicos. Agora, nós vamos discutir a distinção entre composto molecular e o composto covalente que não é molecular, que é chamado de sólido covalente, ok? Para um composto ser molecular, as suas menores estruturas têm que ser as moléculas. O que seria uma molécula? Uma molécula é uma estrutura delimitada formada por um determinado número de átomos. Então veja a molécula de água. São apenas 3 átomos ligados entre si. 2 Hs ligado a um oxigênio. A molécula do gás carbônico também é uma molécula delimitada, ela tem um número específico de átomos.
um oxigênio ligado a um carbono central que se liga ao outro oxigênio. Então, alguns compostos covalentes são assim, eles possuem uma molécula como sua entidade formadora. Já alguns compostos covalentes não são assim delimitados, eles são apenas uma grande quantidade de átomos que se ligam numa grande rede, beleza? E aí, como exemplo, nós temos aqui o diamante e o grafite. Veja só, na estrutura do diamante, cada átomo de carbono se liga a 4 outros átomos, e isso não tem um limite específico, então são vários átomos ligados entre si. Na estrutura do grafite, a mesma coisa. São lâminas, tá vendo aqui, ó, é uma estrutura laminar. Lâminas com inúmeros átomos de carbono ligados uns aos outros, ou seja, não há uma estrutura delimitada, como é o caso das moléculas. Esses compostos aqui que não têm a estrutura delimitada da molécula, mas que ainda assim possuem ligações covalentes, são chamados de sólidos covalentes. E os sólidos covalentes são formados pelo que nós chamamos de retículos cristalinos. Eu diria que é algo que pode ser parecido com os retículos cristalinos dos compostos iônicos, só que aqui as ligações são covalentes, beleza? Então essa basicamente é a diferença, e nós temos aqui dois exemplos de sólidos covalentes, o diamante e o grafite. Agora nós vamos ver mais detalhes de como é que ocorre o compartilhamento de elétrons, como é que os elétrons se comportam para formar a ligação covalente. Então esse aqui é o nosso próximo slide e eu diria que ele é importantíssimo, você tem que ter ele anotado, beleza? Nós vamos ver aqui agora como é que se faz a representação de Lewis para alguns dos principais elementos que fazem ligações covalentes. E o que nós vamos ver aqui para esses elementos se aplica também aos demais elementos de suas famílias que também venham a fazer ligações covalentes, beleza? O princípio da representação de Lewis é representar os elétrons da camada de valência desse elemento e, sabendo como é que se dispõem esses elétrons, nós vamos saber então como é que este elemento se comporta fazendo ligações covalentes. Então vamos começar analisando aqui o hidrogênio, que está lá na família 1, apesar de não ser um metal alcalino, ele está lá porque a configuração eletrônica dele na camada de valência é assim como a dos metais alcalinos. O hidrogênio, por estar na família 1, possui um elétron na camada de valência e nós vamos representar aqui esse elétronzinho do hidrogênio como uma bolinha. Então, essa bolinha aqui representa o único elétron que o hidrogênio tem na camada de valência, beleza? Vamos continuando. Lá na família 2, a família dos metais alcalino terrosos, nós temos o berílio, que pode fazer ligações covalentes. Os elementos da família 2 possuem 2 elétrons na camada de valência e aí nós vamos nos habituar a representar esses 2 elétrons do berílio da seguinte maneira. A gente coloca um elétronzinho aqui e o outro aqui. Eles estão separados, beleza? É o que nós chamamos de elétrons desemparelhados, como você certamente já ouviu falar nas aulas de hibridização com a professora Viviane em Química Orgânica. Agora a gente pula aqui para a família de número 13, onde nós temos o boro, e isso que eu vou fazer para o boro se replica também ao alumínio, que está na família dele e se comporta de maneira semelhante. Os elementos que estão na família 13 da tabela periódica possuem 3 elétrons na camada de valência. E como é que esses 3 elétrons se dispõem, se comportam? Nós os representamos assim, ó, separadinhos, beleza? Então são 3 elétrons soltos, nós dizemos que são 3 elétrons desemparelhados. Na família 14, o carbono possui 4 elétrons na camada de valência. E veja como nós representamos esses 4 elétrons. Olha só, 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados, ok? Agora, lá na família 15, nós temos o nitrogênio, assim como os demais elementos da família dele, possui 5 elétrons na camada de valência. Olha como é que esses 5 elétrons se dispõem. A gente começa colocando os elétrons assim, ó, separadinhos, ok? Considerando aqui 4 extremidades, beleza? 1, 2, 3, 4 elétrons, só que ele tem 5. Este quinto elétron vai estar junto com algum desses outros que nós já colocamos, formando um par. Então, o nitrogênio possui um par de elétrons emparelhados, juntinhos, e 3 elétrons soltos, 3 elétrons desemparelhados, ok? Na família 16, eu vou mostrar o que acontece com o oxigênio e o mesmo se aplicaria aos demais elementos de sua família. Eles, na família 16, possuem 6 elétrons na camada de valência e nós os representamos da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4 e agora os demais elétrons estarão formando pares, beleza? Então, os elétrons da camada de valência do oxigênio se comportam dessa maneira. São 2 pares de elétrons emparelhados e 2 elétrons soltos desemparelhados. Na família 17, os elementos possuem 7 elétrons na camada de valência e nós vamos representá-los assim. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Ou seja, nós temos 3 pares de elétrons emparelhados e apenas um elétron desemparelhado. O útil de fazer essa representação aqui é que com isso nós podemos concluir quantas ligações covalentes tende a fazer cada um desses elementos aqui. E a gente pode concluir de uma maneira muito simples, que é a seguinte: o número de ligações que cada um dele tende a fazer, a princípio, é igual ao número de elétrons desemparelhados, ou número de elétrons soltos que eles possuem. Então, se aqui o hidrogênio possui apenas um elétron desemparelhado, significa que o hidrogênio poderá fazer uma ligação covalente. O berílio possui 2 elétrons soltos, 2 elétrons desemparelhados, logo ele pode fazer 2 ligações covalentes. O boro possui 3 elétrons soltos desemparelhados, então ele faz 3 ligações covalentes. O carbono, assim como os demais elementos de sua família, por possuir 4 elétrons desemparelhados, faz 4 ligações covalentes. O nitrogênio, apesar de ter 5 elétrons, tem apenas 3 elétrons desemparelhados, e com isso a gente conclui que ele pode fazer 3 ligações covalentes. O oxigênio possui 2 elétrons desemparelhados, logo ele pode fazer 2 ligações covalentes. E por último, o flúor, assim como os demais elementos de sua família, possui apenas um elétron desemparelhado, logo ele e os elementos de sua família tendem a fazer, a princípio, uma ligação covalente. Então essa é a representação de Lewis para os principais elementos dessas famílias que nós vamos trabalhar bastante.